Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos entender o que podemos fazer para otimizar aplicações React, ou seja, evitar que determinadas funções ou determinados componentes sejam executados repetidamente, sem necessidade, por meio das funções useMemo, useCallback e também a React.memo. Pois bem, primeiro é importante ressaltar e entender qual que é o comportamento padrão do React quando se trata de renderização de componentes. Bom, uma componente, um componente definido por uma função, aquela função é a função de renderização do componente. E a renderização consiste em gerar um virtual DOM, que é o que a gente retorna na nossa função. Esse virtual DOM é comparado com o DOM real, e aí, de acordo com as diferenças encontradas, o React vai atualizar a sua interface. Então, isso é o que é o processo de renderização. E por padrão, a renderização vai acontecer sempre que houver qualquer mudança de estado naquele componente. Aí o componente vai renderizar novamente, e mais do que isso, todos os seus componentes filhos, e a subárvore abaixo dele, vai também renderizar novamente por padrão, porque alguma informação pode ter mudado e vai ter que ser atualizada na interface. Então isso é o que acontece até que a gente configure de forma diferente. E normalmente isso não é um problema, ainda que a gente calcule uma série de informações durante a renderização do componente, se esse código for um código leve, não tem problema a gente repetir essa execução sempre. E também não tem muito problema a gente repetir a renderização dos componentes filhos, desde que não tenha nada muito pesado ali. Mas em determinadas situações pode surgir algum problema de performance. Por exemplo, um componente muda de estado, mas abaixo dele tem uma subárvore enorme de componentes com muitos elementos no DOM, e eles vão estar sempre sendo renderizados novamente, sendo feito esse processo de comparação do Virtual DOM com o DOM, e isso obviamente tem um custo computacional, pode trazer um problema de performance para a sua aplicação. Então, quando surgir um problema de performance, nós temos que saber analisar e resolvê-lo se for o caso. O que a gente pode fazer então como medida para isso? O primeiro medida que a gente pode adotar é usar o hook useMemo. O useMemo é um hook que permite fazer uma computação de algum valor, mas apenas quando as dependências daquele valor alterarem. Ou seja, se tem um valor que a gente calcula em toda a renderização, nós podemos usar o useMemo para calcular ele só quando precisar. E aí vai depender de alguma propriedade ou de algum valor, por exemplo, que é utilizado no cálculo dele, que não vai mudar sempre, mas só algumas vezes. Então, com isso a gente tem alguma otimização. E nós também temos a função react.memo, que tem um nome parecido, mas aí ela tem outro propósito. Ela serve para, dado um componente React, nós criarmos uma versão daquele componente modificada, que só vai ser renderizada novamente se houver alguma alteração de algum campo do objeto props do componente. Ou seja, o componente não vai mais sempre renderizar por padrão se o componente pai dele for renderizado. Ele só vai renderizar se algum campo do props for alterado. Uma maneira que nós temos de verificar na nossa aplicação quando os componentes são renderizados é utilizando as ferramentas de desenvolvimento. Mais especificamente, a gente pode usar a extensão do React para observar esse tipo de comportamento. Então, eu estou com ela instalada aqui no meu Chrome e a gente pode vir aqui nas configurações dela e marcar essa opção Highlight Updates when Components Render, que isso vai destacar na interface, vai circular com uma linha colorida os elementos que forem renderizados a cada interação que você tiver com a aplicação. Então, por exemplo, se a gente mudar aqui o mês no calendário, a gente vê que aparece uma borda nos componentes que foram renderizados novamente, que são basicamente todos os componentes da nossa aplicação, quando a gente faz uma troca de mês. Agora, para dar um segundo exemplo, quando a gente abre o diálogo de novo evento, a gente pode observar também que todos os componentes da nossa aplicação piscam. E nessa situação seria desnecessário, por exemplo, renderizar novamente o calendário, a lista de agendas ou mesmo esse header aqui, porque a mudança de estado que faz o dialog abrir
ela não interfere em nada nesses outros componentes. Então vamos tentar otimizar esse comportamento para evitar renders desnecessários. O primeiro passo para otimizarmos a nossa aplicação é entender o que está motivando ou disparando o render dos nossos componentes. Então vou entrar aqui no nosso Calendar Screen. Quando nós clicamos no botão de novo evento, ocorre uma mudança de estado, porque nós mudamos a propriedade Edit in Event, que é armazenada aqui em um estado, com o hook useState. Essa mudança de estado vai disparar um render do nosso componente Calendar Screen. E por padrão, o React ele vai renderizar todos os componentes filhos do nosso componente Calendar Screen também, o que inclui o Calendars View, o Calendar Header, o Calendar e o Event Form Dialog. Além disso, é importante lembrar que todo o código dentro dessa função Calendar Screen, que é a função de renderização do componente, vai ser executada novamente. Então, digamos que nós tenhamos alguma função aqui dentro que demorasse para executar. Nós devemos ficar atento com isso também. Então, imagina que a nossa função GenerateCalendar fosse uma função pesada que demorasse a executar e a gente quisesse evitar que ela fosse executada a cada renderização de forma desnecessária. A primeira medida que nós poderíamos tomar é usar o hook useMemo para evitar que uma função que tem um custo de execução alto seja executada desnecessariamente. O hook useMemo ele recebe uma função que vai ser executada para calcular um determinado valor e um segundo parâmetro que é um array com as dependências, ou seja, os valores que devem ser observados para que a função seja recalculada caso algum deles seja alterado. Então, para dar um exemplo, na nossa função GenerateCalendar, nós passamos como parâmetro para a função o mês atual, o array de eventos, o array de agendas e também as agendas selecionadas. Se qualquer um desses valores mudar, nós precisamos gerar o nosso calendário novamente. No entanto, a gente não precisa gerar o calendário quando o evento que está em edição muda, ou seja, quando o dialog abre e fecha. Então, uma primeira otimização que a gente pode fazer é evitar que essa função seja chamada sempre. Para ficar mais claro quando ela é chamada, eu vou adicionar uma linha de console.log no início dela e a gente vai imprimir o nome da função para ficar mais claro se ela foi executada ou não. E antes de fazer qualquer otimização, eu vou executar o nosso código do jeito que está para a gente constatar que a função ela de fato é executada simplesmente de abrir o diálogo de novo evento. Eu precisei recarregar minha aplicação para fazer efeito, mas agora a gente pode observar no console que a função já foi chamada 4 vezes. Essas 4 execuções, ou seja, foram resultantes de 4 renderizações do nosso componente Calendar Screen. E em todas elas, ou melhor, não em todas elas, mas em algumas delas, provavelmente os valores que são usados para gerar o calendário eram os mesmos e foi executado de forma desnecessária. E mais do que isso, quando a gente clicar em novo evento, a função ela é chamada toda vez que o dialog abre ou que o dialog fecha. E isso certamente não seria necessário, porque nós não mudamos nenhuma informação que é utilizada para gerar o calendário. Então vamos começar otimizando esse comportamento. Então vou usar agora o nosso hook useMemo e a chamada a GenerateCalendar vai ser encapsulada dentro dele. Ou seja, essa função, a primeira função que a gente passa como parâmetro para o useMemo, ela não vai ser executada a cada renderização, mas sim quando os valores que nós passarmos como segundo parâmetro forem alterados. Então, eu vou passar aqui a lista de valores que são
utilizados na nossa função GenerateCalendar. E agora a gente vai observar um novo comportamento da nossa função. Dentro aqui do corpo eu preciso retornar o valor, né? A função o hook useMemo recebe uma função que computa algum determinado valor, né? E esse valor é retornado e a gente precisa armazená-lo. Voltando agora à nossa aplicação, eu vou recarregar a interface. O GenerateCalendar ele foi chamado 4 vezes, mas agora quando a gente abre o diálogo de novo evento e fecha, ele não é chamado mais. Então, para a gente entender esse comportamento melhor, é importante analisar que no nosso componente nós temos várias chamadas ao useState, ou seja, tem vários estados independentes armazenados no componente e a cada mudança de estado ele pode disparar, o React pode disparar um render. Quando a gente carrega os eventos, por exemplo, nós fazemos 3 chamadas diferentes que alteram o estado do nosso componente. Então, isso explica as 4 chamadas ao GenerateCalendar. A primeira chamada é quando ainda não carregou nenhum dado. A segunda chamada é logo após o setCalendarSelected. A terceira chamada é após os setCalendars e a quarta chamada é após os setEvents. Isso a gente poderia ter evitado se nós utilizarmos uma única variável de estado, um único useState para armazenar todas as informações. Nas aulas seguintes nós vamos ver algumas outras medidas também que a gente pode tomar para evitar esse tipo de situação. Porém, é importante sempre ressaltar que esse tipo de otimização só é necessário quando a gente tem um problema de fato de performance, porque em geral, se seu componente executa rapidamente a função de render, não tem problema nenhum essas chamadas que acontecem até chegar no estado final do componente. Um ponto importante de ser observado é que nós podemos nos esquecer de passar algum valor que é utilizado para calcular a nossa função do useMemo. Então, digamos que eu me esquecesse de passar o mês aqui como parâmetro. Então, se a gente apagar esse valor, a gente vai observar que o compilador da nossa aplicação React, ele vai detectar esse problema. Então aqui ele está indicando que o React Hook useMemo tem uma dependência faltante, que é o valor, que é a variável month. Então aqui ele até me indica para incluir ela no array, ou então a gente deve alterar aí o nosso useMemo para não depender desse valor. Além de passar os valores aqui que dependem para a gente calcular o useMemo, nós poderíamos passar um array vazio, mas nesse caso a gente está querendo dizer que não depende de nada. Então vai ser executado uma única vez, ou seja, apenas na primeira renderização do componente. Esse comportamento é parecido com o useEffect, né, que também recebe um array com as dependências. Então, array vazio é apenas uma vez, e se tiver algum valor, aí vai depender da alteração desse valor. E lembrando também que a alteração do valor é sempre calculada como se fosse usando o operador de igualdade em JavaScript. Então esse operador ele vai comparar tipos primitivos por valor, mas ele vai comparar tipos que não são primitivos, ou seja, objetos, né, e arrays, por referência. Então é muito importante ter isso em mente, porque muitas vezes o objeto é diferente, porque é uma referência diferente do objeto, muito embora internamente ele armazene os mesmos valores em seus campos. No caso aqui, eu vou ter que voltar com a minha variável month, porque ela é utilizada no useMemo, e esse vai ser o nosso código final para evitar que o GenerateCalendar seja chamado sem necessidade. Agora a gente vai ter que investigar melhor a questão de renderização dos componentes filhos. Na próxima aula, então, continuaremos a nossa otimização.